irmãos sabem bem, eu tenho aqui, desde o ano passado, ministrado sobre o Sermão do Monte. E os irmãos sabem a preciosidade que esse texto traz para nós. Não é? Nós fizemos questão de caminhar verso por verso, olhando tudo aquilo que Jesus ensina. Por que, Felipe, nós fizemos isso? Porque o padrão da vida do cristão é descrito no Sermão do Monte. Jesus fala quais são as características daqueles que tiveram seu coração convertido. Quando a gente olha lá para dentro do Sermão do Monte, nós vamos ver esses homens são humildes de espírito, esses homens são misericordiosos, eles têm fome e sede de justiça, e os irmãos lembram que nós passamos por cada uma dessas bem-aventuranças, caminhando sobre esse texto, olhando, Jesus não veio para revogar a lei, o que isso significa? Nós olhamos o quanto pecadores nós somos, porque nós vimos lá que homicídio não é simplesmente acabar com a vida física de uma pessoa. Se eu desejo mal, eu já estou sendo um homicida. Se eu desejo uma mulher, um homem no meu coração, eu já estou sendo um adúltero. Nós vimos tudo isso. E agora nós caminhamos para o final desse texto, no final dessa mensagem de Jesus aqui dentro do Sermão do Monte, olhando Jesus falando sobre um tal de juízo temerário. E se você estava aqui durante a liturgia, já sabe que essa foi a base da nossa liturgia, do nosso culto até aqui. Por isso, no evangelho no qual escreveu Mateus, no capítulo de número 7, no verso 1, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando se vos dilacerem. Os irmãos já perceberam, todo Sermão do Monte fala sobre moralidade. E falar sobre moralidade é complicado. Por isso eu peço ao Senhor, neste momento, que fale ao coração da tua igreja, Jesus, alimentando, em nome de Jesus, me dando as palavras corretas, para que a tua palavra seja eficaz no coração de cada um que aqui está. Eu tenho certeza, é a tua palavra que diz que ela jamais volta vazia. Por isso, vai de encontro a cada um que aqui está, Jesus, nos alimentando espiritualmente. É com humildade no meu coração, Senhor Deus, temor e tremor diante de ti, que eu te faço esse pedido em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, eu acho que não é surpresa se eu disser para os irmãos que esse é um dos textos mais usados pela nossa geração, não é verdade? E é usado principalmente por quem quer pecar em paz. Tá? Os irmãos sabem, talvez conheçam esse tipo. Toda vez que a pessoa é repreendida, é pega e é repreendida, é confrontada em alguma coisa, ela vira e fala assim: olha, mas quem é você para me julgar? Peraí, quem é você para me julgar? Ou então, quem você pensa que é para me repreender? Só Deus pode me julgar. No fim das contas, você sabe o que ela está querendo dizer. Ela está querendo dizer o seguinte: me deixe pecar em paz. Me deixe pecar em paz, porque eu não mereço ser repreendido, porque todo mundo erra, porque todo mundo faz isso. E, na verdade, aí quer colocar todo mundo dentro de um grande pacote para ela se sentir aliviada na sua consciência. Talvez, irmãos, nós não tenhamos outro texto nas Escrituras aí, mais mal interpretado do que esse. Não julgueis, está na boca do povo. E por incrível que pareça, por engraçado, não sei se essa é a melhor palavra para descrever, está inclusive na boca de quem não serve a Jesus, inclusive na boca dos ímpios, gente que às vezes tem as suas vidas entregue aos prazeres aí, usa constantemente esse verso bíblico, irmãos, na tentativa de justificar coisas que são injustificáveis. A pergunta que fica para nós será que realmente nós não podemos julgar? É sobre isso que Jesus está falando? Vocês não podem julgar de qualquer maneira, de jeito nenhum? E a resposta, irmãos, para nós, eu já abro falando a resposta é um sonoro não. Não é sobre qualquer tipo de julgamento que Jesus está falando. Jesus não está falando que a gente não deve julgar nada. Isso seria uma loucura. Porque o próprio Jesus nos ensina, o próprio Deus nos ensina sobre julgamento. Mas Jesus está falando sobre um tipo de julgamento que nós não devemos fazer. E esse tipo de julgamento é o julgamento hipócrita, é o julgamento temerário, que é o que nós vamos conseguir ver aqui nessa noite. Para a gente entender melhor, a gente precisa saber que existem
vários tipos de julgamento, na verdade 2, para ser mais específico. 2 tipos de julgamento aqui. O primeiro, irmãos, é esse condenado por Jesus aqui no texto, que é chamado de julgamento temerário. Eu pergunto, o que é julgamento temerário? Irmãos, julgamento temerário é todo tipo de julgamento que eu faço de maneira apressada, que eu faço de maneira arrogante, baseado em impressões. É julgamento que ele é hipócrita, pois às vezes eu faço pior e estou julgando o meu irmão. É o julgamento, irmãos, de informações que vêm de segunda mão, de gente que usa de maledicência, ou seja, que fala mal. Por exemplo, assim, Gil, eu ouvi falar que, e aí a pessoa já taca um julgamento, sem saber realmente se as coisas são desse jeito. É sobre esse tipo de julgamento que Jesus está falando que não deveis fazer isso daqui, não deveis. Agora, tem um tipo de julgamento que Jesus quer que nós façamos. Por exemplo, ele nos diz para tomar cuidado com os falsos profetas, tá? Que a gente vai conhecer as pessoas pelos seus frutos. Para eu saber quem é um falso profeta, para eu saber o fruto da pessoa, eu preciso julgar. Os irmãos estão entendendo? Então Jesus não está falando assim, olha, não julga de qualquer jeito, não pode julgar de jeito nenhum. Não, há um julgamento, e é sobre ele que nós vamos falar nessa noite, que é o julgamento que Deus não quer que nós façamos. O julgamento que Deus quer, e nós também vamos pegar um pouco dele aqui, é o julgamento chamado, irmãos, julgamento sobre a reta justiça, que também a gente pode colocar como julgamento, onde há discernimento espiritual por isso. Vamos por partes. Para entender o que Jesus está falando aqui, irmãos, no Sermão do Monte, nós precisamos entender essas distinções. Não é qualquer tipo de julgamento. Porque aqui, quando ele vai falar a respeito desse texto, ele vai bater de frente com alguns problemas. Eu sei que a sua Bíblia está aberta. Jesus vai, primeira coisa que ele vai falar aqui, irmãos, ele vai falar o seguinte, olha, que quem se levanta como juiz precisa estar preparado para ser réu. Quem se levanta para ser juiz sobre a vida do irmão, precisa estar preparado para poder sentar no banco do réu. Irmãos, essa é uma máxima aqui do nosso texto, porque Jesus diz, irmãos, que quando nós exercemos um juízo precipitado, arrogante, nós, irmãos, precisamos estar preparados, porque esse mesmo juízo que nós estamos exercendo sobre a vida do outro, vai ser lançado sobre nós. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Tem gente que ama sentar na cadeira de juiz para poder falar mal do irmão, para tentar julgar a causa do irmão, que ele nem sabe, nem conhece, não é nem responsabilidade dele. Está sentenciando os outros? Prepare-se, porque o que o texto vai falar para nós? A medida em que você usar para poder medir o seu irmão sobre um juízo que não era para você estar exercendo, vai ser usado contra você. Olha aí o verso de número 1 e verso de número 2. Não julgueis para que não sejais julgados, é consequência. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lembra que toda vez que a gente usa a ilustração fica mais claro? Vou te dar uma ilustração agora. Se tem uma coisa fácil para a gente abrir a boca para poder falar dos outros, é criação de filhos, é ou não é? A gente gosta de falar a criação de filhos. Porque o filho de fulano, misericórdia. Porque a mãe controla demais, a mãe controla de menos. Porque isso, mas aquilo outro. Até a gente ter o nosso. Porque aí quando a gente tem o nosso, a gente vê que, na verdade, a gente foi cruel demais, com muitos e muitos pais. E a gente começa a perceber, irmãos, que, na verdade, o mesmo julgamento que caía sobre o outro, recai também sobre a nossa vida. Um dia Deus te dá filhos e você percebe que você foi cruel demais. Irmãos, quem é juiz hoje, você pode ter certeza, amanhã ele está sentado no banco dos réus. É assim, porque eu estou falando de julgamento temerário, tá? Você pode ter certeza disso. E digo muito mais, irmãos, a mesma medida, a palavra fala, a mesma medida que você usa para julgar o seu irmão, vai ser usado contra você. Fulano cometeu tal pecado. Se eu fosse o pastor, eu tomava essa e essa decisão, porque a pessoa precisa aprender, tá? Mas aí, a pessoa que às vezes está julgando, é pior, está fazendo pior do que a pessoa que está sendo julgada. Aí Deus olha lá de cima e fala assim, então o seu julgamento é esse, não é? Então, ok. Com a mesma medida, a mesma coisa que você está querendo que aconteça com o seu irmão, vai acontecer com você. Combinado? Aí você fala, não, pera. Não, peraí, gente. Se vai ser usada a mesma coisa comigo, então deixa eu rever o meu conceito. E é o que Jesus está falando para nós essa noite. Você precisa rever os seus conceitos. Porque você está julgando demais o seu irmão. E esse julgamento, você não está percebendo
que você só está aumentando o seu balão de juiz. Uma hora esse negócio vai estourar e você vai sair do banco de juiz, que não era nem para você estar lá, para você sentar no banco de réus. E aí, irmãos, às vezes as consequências são pesadas que sobrevêm sobre a vida de muita gente. O pior, irmãos, é porque é o seguinte: quando eu faço um julgamento de maneira temerária, irmãos, eu não percebo o que está por trás desse julgamento. Às vezes, quando eu falo mal da vida do meu irmão, nada mais é, irmãos, do que uma maneira de eu tentar ser superior a ele. Uma tentativa de ser superior aos outros. Esse desejo, irmãos, nosso de falar de pecados de outras pessoas, muitas das vezes é para nós nos sentirmos superiores a essas outras pessoas. A pessoa, ela acha que tem o direito de se manifestar, porque talvez ela não esteja cometendo o mesmo pecado. Vai de volta cometendo um pecado. Mas já que eu não estou cometendo o mesmo pecado que ele, vou descer a lenha. Mas você não está cometendo o mesmo pecado. O mesmo. Você sabe onde que nós encontramos isso, irmãos? Nós encontramos isso. Você lembra dos dois homens que sobem para orar lá no templo? O fariseu e o publicano. Os irmãos lembram a história. Os dois sobem para orar. O fariseu está de cá, no templo, e o publicano está ali, encurvado, batendo no peito, cheio de vergonha. E o fariseu está aqui: Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Por quê, meu filho? Muito obrigado, porque eu não sou como esses homens. Esses homens, Senhor, são injustos. Esses homens são ladrões. Não sei se o Senhor está sabendo, mas traiu a esposa, fez isso e aquilo outro. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como eles. É uma tentativa de eu me colocar como superior sobre a vida do meu irmão. Porque você talvez não esteja fazendo exatamente o que ele está fazendo. Mas significa que você não tem pecado? Significa que você deveria estar assentado sobre essa cadeira? Quem faz isso, irmãos, é porque, muitas das vezes, sente a necessidade de justificar os seus pecados, apontando o pecado de um outro que é maior. Então ele fica camuflado, porque o pecado do outro é maior. Aí é uma tentativa de amenizar a própria consciência. Nossa, eu pequei. Não, mas a dona Virgínia cometeu um pecado muito maior. Aí vamos focar no pecado dela. Porque aí eu não foco no meu, eu não foco na transformação que precisa ocorrer na minha vida. Eu não olho para dentro de mim. Vamos fazer isso. E você sabe o que é isso, irmãos? Toda vez que nós tentamos colocar as outras pessoas, apontar o erro de outras pessoas, irmãos, e principalmente porque não é visando transformá-las, é só apontar por apontar mesmo, tá? Que é o que Jesus está condenando aqui. Nós estamos fazendo algo chamado de autojustiça. Autojustiça. Nós nos consideramos, irmãos, justos, porque nós não somos como aquela outra pessoa. Vou te dar um exemplo. Eu nunca roubei, você nunca roubou. Aí você pega um deputado, tá? Desses aí, por exemplo, tem a ficha mais suja do que puleiro de galinheiro. Você pega um desses deputados e aí você até ora: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esses deputados. Porque eu não sou como esses homens que roubam, que fazem todos esses tipos de obras, todas essas tipos de coisas. A questão, irmãos, é que quem faz isso não olha para o espelho da própria alma, para o espelho da própria vida. Não reconhece que ele é um pecador, que nós somos pecadores miseráveis, irmãos, e que nem por um instante nós deveríamos estar abrindo a nossa boca para poder julgar, no sentido de condenar meu irmão, ou o que está acontecendo, de maneira acusativa como está acontecendo. Os irmãos lembram da mulher adúltera? Lembra da história? Uma mulher pega em adultério, aí ela é levada até Jesus para ver o que queria fazer. Aí a conversa era mais ou menos o seguinte, assim, agora eu quero ver o que ele vai fazer. Tem que acabar com a vida dessa mulher aí promíscua. Adultério nós não aceitamos. Essa prostituta tem que morrer. E aí Jesus sentado, escrevendo na areia, dá inspiração para Pete. Quem pegou, pegou. Aí Jesus vai vir e fala assim: olha, quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Ou então, a palavra que ele vai usar, ele vai dizer o seguinte: quem não tem pecado, seja o primeiro a apedrejá-la. Quem é que não tem pecado aí? Atira a pedra. Atira a pedra. E aí você não sabe o que aconteceu. Sabe, na verdade você sabe. Você lê o texto. Ninguém fez. Começou pelos mais velhos, todo mundo começou a sair. Os irmãos estão entendendo? O que Jesus está falando aqui, irmãos? Jesus está olhando para aqueles homens falando assim: olha, vocês se consideram realmente na condição de julgar, principalmente da maneira como vocês estão querendo julgar essa mulher? Consideram?
Sim, nós nos consideramos. Então, a medida que vocês usarem contra ela, eu vou usar contra vocês. É pedra que vocês vão usar? Eu vou usar o mesmo com vocês. Vai lá, taca a pedra. E aí, daqui a pouco, você vê alguém... e sai de fininho. Porque, na verdade, se nós olharmos para dentro de nós, irmãos, nós seremos incapazes de poder falar do erro do nosso irmão. De maneira... Você vai entender durante o texto. De maneira que não vai edificá-lo ou transformar a sua vida. Aquele, quando sai da nossa boca, que só sai para ferir. Tá? Davidson! Deus está visitando a gente ali. Davidson! Deus, fiquei sabendo que isso está acontecendo na sua vida. Meu Deus, hein? Aí não tem outra palavra não, é só julgamento, só condenação por condenação. E aí Jesus olha e diz, falando assim, olha, quem é você, cara? Quem é você para poder falar do seu irmão? Eu pergunto para os irmãos aqui, alguém de nós aqui está apto para poder julgar sobre todas as coisas a vida do seu próximo? Não falo sobre exercer o discernimento espiritual, tá? Mas eu digo sobre esse julgamento temerário. Quem de nós aqui teria coragem de falar do outro, irmãos, em busca de autojustiça, em busca de se sentir superior? Vamos falar do pecado da Joyce aqui, porque aí eu me sinto, porque o dela é baixíssimo o pecado dela, o meu é desses triviais. Quem de nós, olhando realmente para dentro de si, tem a coragem de virar para poder condenar o pecado do outro irmão? Quem de nós? Pior ainda, é o que Jesus vai falar aqui na continuação do texto, é quando a gente encontra um hipócrita. Porque no meio desses julgamentos, ainda a gente corre o risco de achar alguém hipócrita. Olha o que Jesus vai falar, irmãos, no verso de número 3. Olha o que ele diz. Por que vês tu o argueiro? Argueiro é cisco, tá? Cisco. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens a trave no teu? Irmãos, no meio dos julgadores, a gente ainda encontra esse tipo de gente, irmãos, que muitas das vezes tem um pecado pior do que a pessoa que ele está condenando. É um caso, por exemplo, de um adúltero condenar um jovem por estar assistindo pornografia na internet. Rapaz, mas você tem que parar com... Não, os dois estão errados. Mas eu pergunto para os irmãos, quem está agindo dessa maneira, quem está levando uma vida dupla dessa maneira, tem autoridade de falar algo contra a vida de quem está cometendo? Os irmãos estão entendendo? Jesus está falando assim, olha, tem um cisco no olho do irmão, mas tem uma trave nos seus olhos, você não está percebendo essas coisas, você não está percebendo isso. Quem tem autoridade? Os dois precisam ser repreendidos, mas precisam ser repreendidos, irmãos, com quem tem autoridade para poder fazer quando diz a respeito desse assunto. O apóstolo Paulo trata isso, irmãos, de maneira mais clara. Aí, olha, em Romanos, no capítulo de número 2, Atos Romanos, capítulo de número 2, no verso 1, olha só o que ele diz aí para nós. Lá em Romanos, capítulo de número 2, versos 1, 2 e 3, diz assim, olha, portanto, és indesculpável o homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Olha isso. No que você julga o outro, a você mesmo você está condenando, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, olha o verso 3, tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Irmãos, pensa no homem condenando no outro aquilo que ele mesmo faz. E aí ele chega e fala assim, olha, você tinha que deixar de ser um safado, você tinha que deixar de ser uma cara de pau, você tinha que deixar de ser isso. E Deus está olhando e anotando tudo que você está falando. Porque na medida que você julga, você está julgando a si mesmo. Na medida em que você está usando a si mesmo. Tem gente, irmãos, condenando o que ele mesmo faz em outras pessoas. Não seja isso. Não seja essa pessoa hipócrita a esse ponto. O que eu julgo, irmãos, temerariamente no meu irmão, condena a mim mesmo. Porque o que eu estou desejando para ele, irmãos, será aplicado em mim na mesma medida. Aí vem o momento agora de você analisar o seu coração. Eu te pergunto aqui, eu pergunto para todos os irmãos, com base nos últimos julgamentos que você tem feito, como é que Deus vai julgar você? Porque na hora que, enquanto o dedo está apontado para o irmão, está tranquilo.
Mas na hora que Deus fala assim, olha, essa mesma braveza que você está querendo usar contra o seu irmão, eu vou usar contra você. Aí a gente já começa a olhar com outros olhos. A gente já começa a querer que Deus use de misericórdia. Tá? Há uma verdade aqui, irmãos, que nós precisamos guardar dentro do nosso coração, dentro dos nossos corações. A preocupação com o erro dos outros nos distrai quanto aos nossos próprios. A preocupação, vou repetir, a preocupação com o erro dos outros distrai a gente para os nossos próprios erros. Você está olhando demais na vida do seu irmão, você deixa de olhar para si. Quem vive preocupado com o erro do irmão, muitas das vezes deixa de olhar para dentro do seu próprio interior. Você sabe o que é julgar, irmãos? De maneira temerária? No fim das contas, o julgamento é um pecado de cegueira. Você não consegue enxergar o seu próprio olho. Será que você está realmente apto a condenar o seu irmão? Porque aqui, a gente não riu, mas era para rir, porque Jesus está usando de uma ironia. Jesus ele vai falar aqui, ó, cara, tem um toco no seu olho. Um toco, uma trave enorme no seu olho. E você está querendo tirar o cisco do olho do teu irmão. Tem base para isso? Tem base para isso? Você percebe a contradição que há nisso? Eu pergunto, irmãos, algum de nós que tem a capacidade, por exemplo, de sondar o coração do irmão, de outra pessoa, para poder dizer o que ela está realmente pensando, as coisas que estão... Nós não temos essa capacidade. A maneira como eu julgo é a maneira como eu serei julgado. A mesma régua que eu estou querendo usar sobre a vida da pessoa, eu vou usar, vai ser usada sobre a minha. Aí eu pergunto, sobre as suas falhas. Pergunto para a dona Isabel, pergunto para a Cássia, pergunto para a Joyce, para o Anderson que está aqui. As suas falhas, você quer misericórdia de Deus ou você quer juízo? Pastor, misericórdia. Por favor, Senhor, misericórdia. Então, por que você quer juízo sobre a vida do seu irmão? Por que você quer que Deus trata ele severamente, se você não deseja isso para você mesmo? Por que você quer que Deus amassa esse homem, amassa essa mulher, joga ele no chão, envergonha ele? Você quer isso para a sua vida? Não, Senhor, tem misericórdia. No sermão de domingo que vem, nós vamos ver isso daqui. Das pessoas que, a regra áurea, que é aquilo que você quer que os homens façam, faça você também. Se você não quer isso para a sua vida, querido, se você não quer o mal, a destruição para a sua vida, pelo amor de Deus, não julga o seu irmão, desejando isso para ele não. Porque não é pastor quem está falando aqui. É Jesus quem diz, irmãos, que essa régua, essa maneira como você quer que o outro seja julgado, você vai sentar no réu e a mesma coisa vai ser derramada sobre você. E eu não quero, Clemilda, em nome de Jesus, que você sofra por causa do seu pecado, sofra por causa da língua, sofra por causa que você está desejando um mal para a vida do seu irmão. A verdade é, irmãos, que quem tem uma visão correta, uma visão bíblica sobre julgamento, jamais desejará o mal para o próximo, porque ele sabe que aquilo que ele desejar, volta para ele. Quem tem uma visão correta sobre si, irmãos, pedirá misericórdia para si mesmo e também para os outros, porque, irmãos, nós, no final das contas, nós reconhecemos que nós não somos melhores que ninguém. Gilson, quem é você? Me permita falar isso. Quem é você? Vamos falar de um grande homem, o apóstolo Paulo, um homem ilibado, desde converteu, um homem e tudo mais. O apóstolo Paulo falou assim, eu sou o pior dos pecadores, irmão. Quem somos nós para poder chegar e dizer assim, mas pelo menos meu pecado não é igual dele? Filho, na fila do pecado, eu e você passamos várias vezes. Nós não temos essa condição de trazer esse julgamento sobre a vida do irmão. Você precisa entender que isso vai te fazer mal, isso vai corroer o seu coração. O quanto mais você desejar esse mal sobre a vida do seu próximo, mais vai ser. O que você precisa? Você precisa fazer como os grandes homens de Deus na história. Eram homens que oravam falando assim, Senhor, tem misericórdia de mim? Não, tem misericórdia de nós. Quando eu entendo o juízo que Deus quer que eu exerça, irmãos, eu falo assim, Senhor, se eu desejo mal para ele, eu estou desejando mal para mim. Então, Senhor, por favor, seja misericordioso com ele. Jesus, por favor, meu irmão caiu, eu não caí no mesmo pecado, não é o mesmo erro, não é a mesma falha, mas eu tenho as minhas, Senhor, me ajuda, me perdoa, me restaura. Perdoa meu irmão, restaura ele. Jesus, eu quero a salvação dele, eu quero a cura espiritual na vida dele e não desejar o mal. É o Jesus aqui, ainda dentro do Sermão do Monte, que vai dizer, bem-aventurados misericordiosos. Porque o que, irmãos? Porque eles alcançarão misericórdia. Nós precisamos ser misericordiosos. Precisamos tomar cuidado com o juízo.
Aí, você vira para mim e diz assim, mas pastor, eu entendi. Eu entendi, pastor, eu não posso julgar ninguém, não é mesmo? Aí eu vou falar para você assim, olha, só se você não ama o seu irmão. Não, como assim, pastor? O senhor acabou de dizer que nós não devemos julgar. Agora, irmão, nós não devemos julgar de maneira temerária, de maneira imprudente. Julgar de maneira, irmãos, onde eu tento afirmar minha autojustiça, minha superioridade sobre outras pessoas. Mas há um julgamento que ele é necessário. Não é nem opcional, ele é necessário. Irmãos, eu preciso usar de discernimento espiritual para, por exemplo, para provar os espíritos, para julgar as profecias. E principalmente, irmãos, para restaurar a vida do meu próximo. Você sabe por quê? Gálatas 6:1 diz assim, olha, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que também não sejas tentado. O que esse texto está falando aqui, irmãos? Que eu devo exercer o julgamento na vida do meu irmão, mas um julgamento santo, um julgamento que vira restauração. Eu não chego para poder julgar o pecado do Vitor, só julgar por julgar. Quando eu chego e falo assim, Vitor, você está errado nisso daqui. Eu estou visando a restauração dele. Eu preciso visar a restauração do meu irmão, por amor do meu próximo. O irmão está claramente em pecado, mas eu não posso fazer nada, porque o pastor disse que eu não devo julgar. Irmãos, deixa eu te falar, se você não fizer nada, você está sendo cúmplice com esse irmão. Cúmplice no pecado dele, porque você está vendo o seu irmão caminhando para o inferno com o pecado dele, e você está assim, cada um por si. Eu comigo, eu com ele, cada um se resolve. Não é dessa maneira que Jesus quer, irmãos, que nós tratemos essas coisas. Não é dessa maneira. Eu preciso exercer esse julgamento de chegar e falar assim, Edivaldo, está na hora de mudar, é nesse ponto. Mas para isso eu preciso ter uma vida santificada, para que eu tenha moral para poder repreender o meu irmão. Eu jamais vou ter autoridade para poder falar sobre um assunto onde eu mesmo sou o mais deficitário dentro desse assunto. Eu preciso ter uma vida santa diante do altar do Senhor, para que eu possa, irmãos, exercer esse julgamento pela reta justiça, esse discernimento espiritual. Irmãos, muitos pecados têm se proliferado no nosso meio, irmãos, justamente porque a gente não se manifesta contra eles. Eu estou sabendo que meu irmão está em pecado, está pecando contra o Senhor, mas o problema é dele, ele que se vira, ele que faz. Irmãos, não é assim que Jesus quer que nós tratemos as coisas. Esse não é o padrão de Deus. Nós podemos e nós devemos nos envolver no bem espiritual dos nossos irmãos em Cristo, irmãos, edificando a vida dessas pessoas. Eu, pastor Alisson, preciso dos irmãos, porque quando eu for achado em falta, eu preciso de alguém para chegar e falar assim, pastor, o senhor precisa mudar isso, com espírito de brandura, tratar o meu coração. Eu preciso disso, você precisa. Então não é não julgar de qualquer jeito, mas é fazer o julgamento segundo a reta justiça. O julgamento que busca restauração. Aí o Eli fala assim, mas pastor, eu falei com a pessoa, eu tentei, eu expliquei para ela, mas o meu irmão não quis me ouvir, ele está endurecido no seu pecado. Aí vem o último ponto para a gente encerrar, que é o verso de número 6, que vai dizer o seguinte, olha o que a palavra do Senhor vai falar. Não deis aos cães o que é santo, nem lancei entre os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Eu tenho certeza, você vai ficar chocado, porque eu estudando o texto aqui, não tinha um entendimento como tenho agora para poder passar para os irmãos a respeito disso. Mas é uma verdade, irmãos. Sabe o que Jesus está falando aqui, irmãos? Jesus está falando o seguinte, assim, olha, você falou uma vez, você falou 2 vezes, você falou 3 vezes, e a pessoa está com o coração endurecido. Deixa ela. Deixa ela. Porque não vai adiantar você jogar pérola aos porcos. Não vai adiantar você dar comida, o texto vai usar aqui de carne que foi separada para o templo, carne santificada para animal. Você deixa ela. Você falou, está endurecido, está afundado no seu próprio pecado, está escarnecendo da verdade, está zombando em tudo que foi possível, irmãos, você vai fazer isso. Não deis aos cães o que é santo e nem lance aos porcos as suas pérolas. Jesus aqui, ele utiliza de 2 coisas que o pessoal tinha pleno conhecimento do que Jesus está querendo falar. Jesus usa cão e usa porco, tá? Para nós,
hoje até tem porquinho que é pet, né? Mas naquela época não, irmãos. Não tinha cachorro em quintal, dentro de casa, não tinha não. Cachorro e cão eram animais impuros. E nós estamos falando de animais selvagens aqui. É cão selvagem e porco selvagem. Tá? Não dá para você pegar e colocar dentro de casa. Porque o que vai acontecer? Ele não está nem aí, ele vai te dilacerar, é o que o texto está dizendo. Tá? Uma pessoa, um judeu que tocasse em um cão, tocasse em um porco, ele era impuro, tinha todo um ritual de limpeza que ele tinha que fazer, porque Deus havia considerado esse animal como impuro naquela época lá. Então, assim, nós estamos falando Jesus está falando de questão de impureza. Jesus está falando que não adianta nada. Ele usa esses dois elementos aqui para ilustrar para nós, irmãos, que nós não devemos perder tempo com pessoas que não dão devido valor à palavra de Deus. Há um limite, é claro, porque senão como serão evangelizados? Mas há um limite para a maneira como nós nos aproximamos das outras pessoas. Não adianta, irmãos, você querer que uma pessoa viva os ensinamentos da palavra de Deus, se ela não valoriza a palavra de Deus. Se ela não valoriza a palavra, se ela não valoriza o Deus da palavra, é pura perda de tempo. É a mesma coisa, irmãos, que atirar para os cães ou os porcos algo de extremo valor. Joga a pérola, pega um colar e joga para o porco, para você ver. O que ele vai fazer? Uma azeitona, e vai comer. Porque ele não sabe o que é aquilo. Ele não entende o valor, ele não dá valor para aquilo. E o pior de tudo ainda, é possível que ele avance em você. Jesus usa isso daqui, irmãos, para poder mostrar para nós que tem um momento que você precisa calar a sua boca. E você precisa deixar a pessoa, irmãos, deixa ela e deixa o Espírito Santo agir sobre a vida dela. É por isso que eu tenho, às vezes, irmãos, deixa eu desabafar com os irmãos aqui. Eu tenho, às vezes, dificuldade de quando, às vezes, as pessoas chegam para poder falar comigo sobre, pastor, aconteceu pastor, eu preciso de tratar o meu casamento. Mas a mulher era crente e o marido não era. Eu falei, irmão, eu vou tentar. Aí cheguei na casa e estou falando dos princípios espirituais do casamento. O que o casamento significa, o que o casamento representa. E ele está olhando para mim assim, ó. A mosca vem, entra pela boca, sai pelo nariz, porque ele não está entendendo. Pessoas assim, irmãos, não podem, não devem ser doutrinadas. Evangelizadas, sim, mas doutrinadas não. Porque elas não conseguem entender sobre vida espiritual. Elas não tiveram seus olhos abertos para a verdade de Deus. O que vai adiantar eu falar 1001 palavras com a pessoa se ela não tem o coração ainda voltado para Cristo? Irmãos, eu não faço isso. Ele está cego para essas realidades. Os irmãos entendem? Eu amo, irmãos, visitar, aconselhar, mas tem hora que às vezes é complicado, porque quem está do outro lado da história, irmãos, ele não vai conseguir entender o que eu estou falando. Quando eu falo das grandezas de Deus, quando eu falo, irmãos, sobre a responsabilidade que o marido deve ter sobre a casa, e tudo, ele sabe disso? Não sabe. Ele não tem a vida espiritual diante do Senhor. Lá em 1 Coríntios que vai falar, irmãos, que as coisas espirituais se discernem o quê? Espiritualmente. Ou seja, para eu entender das coisas de Jesus, eu preciso primeiro conhecer a Jesus. É por isso que eu ficar gastando tempo com doutrina, com quem nem conhece o Senhor, irmãos, isso é perder tempo, não vai adiantar. Você evangeliza. E até para evangelizar, irmãos, nós temos um limite para essas coisas. Você sabe por quê? Porque tem gente que vai caçoar de Jesus. Tem gente que vai zombar de Jesus. E não vai ser só uma vez, não, irmãos. Eu tenho um amigo meu que o amo. E ele sabe, ele gosta muito de conversar com ateu. E gosta de falar de coisas espirituais com ateu, irmãos. E o cara zomba dele, e parece que ele percebe, mas sabe aquele ímpeto de, não, eu vou ganhar ele para Jesus. Ô filho, mas não é assim. Mas não é assim. Não é desse jeito. A Bíblia diz o seguinte, assim, olha, toma cuidado. Porque você tentando fazer o bem, o mal pode vir sobre você, pode ser pior. Você já falou 1, 2, 3 vezes, a pessoa zomba, escarnece de Deus, escarnece de Cristo Jesus. Cuidado, olha o que o texto vai dizer aí, que Jesus fala assim, olha, para que não as pisem com os pés, está falando dos cães, e os cães e os porcos, você está entendendo, é quem não conhece é o Senhor, tá? E voltando, vos dilacerem. Você sabe por quê? Porque tem gente que não basta só nos ofender com palavras, não. Aliás, não basta só rejeitar Cristo, não. Ele tem que te ofender. Se possível, ele te bate.
E aí você fala assim, eu sou o mártir do evangelho e tudo. Irmãos, nem o próprio Jesus fez isso. Nem o próprio. Quando Herodes chegou, irmãos, no momento da crucificação, antes da crucificação, Herodes chegou e falou assim, Herodes estava doido para encontrar com Jesus, faz milagre aí, fala mais de nós. E Jesus, ó, você não vai entender. Você não vai. Você está querendo é espetáculo. Você está querendo é zombar, escarnecer. E aí Jesus, o que é que Jesus faz? Né? Porque talvez, né, a gente que é muito espiritual, chega e fala assim, Jesus naquele momento tinha que ter evangelizado, Jesus tinha que ter falado do amor de Deus para ele. E Jesus, não vou jogar pérola aos porcos. Não vou abrir a minha boca com quem não tem o menor interesse e já rejeitou duramente 3 anos e meio, irmãos, de ministério de Jesus. Não adiantou? Você acha que vai adiantar agora? Você fala, Carmi, e você deixa a obra com o Espírito Santo. Você prega, mas há um momento, Davis, que depois você, agora é com Jesus. Era triste de ver o meu amigo sendo caçoado, dá vontade de trucidar o outro, pegar pelo pescoço, e ele, eu vou conseguir. Não, filho, não, você está sendo dilacerado, por amor, mas está sendo dilacerado, e Jesus não quer que você se submeta a esse tipo de coisa. É por isso que, ouviu? Não ouviu não? Já falei 5, 10 vezes com esse menino. Já falei 20, 30 vezes com essa menina. Não ouviu, não? Então, você precisa colher as consequências do seu erro. E aí você, é só evangelismo, é só palavras, é só mostrando para essa pessoa. Só mostrando. Não faça isso. Somente quem possui o Espírito Santo em sua vida, irmãos, dá o devido valor para a palavra. Amém? Deixa eu concluir. Para a gente concluir, eu gostaria de voltar aqui aos pontos e em rápidas sentenças nós guardarmos no coração aquilo que nós aprendemos nessa noite. Primeiro, irmãos, por favor, não julgue buscando autojustiça, tentando se justificar, tá? Aquele julgamento que você faz para você se sentir superior ao outro. Pecado de fulano, eu nunca cometi esse pecado, eu nunca fiz isso. Mas fulano, meu Deus do céu, eu fiquei sabendo que é a 3ª vez. Não faça isso. Não faça isso. Esse julgamento, uma hora, ele se vira contra você. Tá? Se você fizer isso, saiba que você será medido com essa mesma régua. Se você quer se comparar com alguém, já que você gosta de se comparar, se compare com Jesus. Se compare com Jesus. E aí você vai ver a enormidade do seu pecado, a grandiosidade do seu pecado e a santidade de Deus. E aí você vai, no fim das contas, silenciar, baixar sua cabeça, pedindo ao Senhor perdão. Segundo, sonde o seu coração antes de você fazer qualquer julgamento contra o seu irmão. Sonda o seu coração. Porque muitas das vezes nós não sabemos se realmente aconteceu como chegou aos nossos ouvidos. Como chegou, tá? Ou então, nesse pecado em questão, somos ainda mais falhos. Não sejamos hipócritas. Então, sonda o seu coração para ver se você tem autonomia. Para saber, inclusive, se você está falando isso para ver o irmão restaurado ou simplesmente para contar fofoca. Eu preciso sondar o meu coração para isso. Terceiro, quem olha para o seu interior, vê o quanto necessita de Jesus. Então, irmãos, ore por si e ore pelo seu próximo. Senhor, tem misericórdia da minha vida e do irmão que caiu em tal pecado. Senhor, ajude-o, resgate-o, porque você sabe que essa mesma misericórdia que você está clamando por ele, é a mesma misericórdia que Deus está disposto a dar para a sua vida, amém? Mesma misericórdia. Quarto, não deixe de repreender amorosamente o seu irmão. Não seja cúmplice do pecado dele. Porque, irmãos, as pessoas só vão ser restauradas se elas forem confrontadas com a verdade. Só serão restauradas a partir do momento que são confrontados com a verdade. Então, assim, olha, talvez você não, pastor, eu não me acho apto para poder corrigir essa pessoa. Conte alguém que você julgue ser capaz de fazê-lo. Irmãos, e quando você for corrigir, seja firme com a verdade. Mas é o que o texto diz. Mas com espírito de brandura. Nós sempre corrigimos, mas nós sempre falamos em amor. Quinto e último, irmãos. Se ainda assim essa pessoa não quiser ouvir, tem 2 consequências aqui. Se ela for crente, ela precisa passar pelo processo de Mateus 18. E os irmãos lembram. Mateus 18 diz: você vê o seu irmão em falta? Vai lá, conversa com ele no particular. Aí ele não te deu ouvido? Chama 2 para ir com você e conversa com o seu irmão. Não te deu ouvido? Conta para a igreja e exclui ele.
O quê? Exclui ele. Porque Jesus não quer esse tipo de gente endurecido no nosso meio. Se algum dia, eu não tive a oportunidade, meu ministério é novo, mas se algum dia os irmãos verem acontecendo uma exclusão aqui da nossa igreja, os irmãos saibam que foi a última instância. Tá? Desejo não tem nenhum, mas eu prefiro obedecer a Deus do que para ficar bem com os homens. Tá? Então, nós precisamos fazer isso aí. Isso é o primeiro processo. Agora, se ele for ímpio, não gaste o seu tempo, porque não vai adiantar você jogar pérola para os porcos, tá? Eles vão pisar, você vai falar do amor de Deus, do Espírito Santo, e vai deixar com o Espírito Santo essa obra da conversão. Mas não adianta, irmão, você vai bater boca, e não é assim, não é por força, a palavra fala, não é por força nem por violência, mas é o meu Espírito, é o Espírito quem age. Então, tome cuidado, porque esse tipo de gente, irmãos, pode te ferir, você pode sair ferido desnecessariamente. Amém? Amém? Você que serve ao Senhor, guarde essa palavra e busca colocar ela o mais rápido possível em ação. Talvez nessa noite você precisa se arrepender por julgamentos que você tem feito. Eu sei que eu preciso. Eu sei que eu preciso, a começar em mim. Tá? E você que talvez está visitando a gente e você ainda não conhece o Senhor, não se entregou a Ele, hoje é a noite que Deus se revela para você. Como Deus Salvador, como Deus que perdoa pecados, como Deus que restaura a vida. Você talvez está ouvindo essa palavra e centelhas incendiaram o seu coração. Se entregue a Cristo nessa noite. Se entregue a Ele. Creia nele. E a Bíblia fala que Ele fará habitação em seu coração. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar? Eu pergunto, há alguém para Jesus aqui nessa noite? Alguém para se entregar ao Senhor? Irmãos, se fosse possível, eu aceitaria Jesus toda noite, todo culto. Mas a Bíblia fala, como Pedro tendo os pés lavados por Jesus. Não, Pedro, é só os pés. Você só precisa se limpar, porque purificados nós já somos. Tem alguém para Jesus aqui nessa noite que fala assim, eu quero me entregar a esse Salvador. Eu quero me entregar a esse Senhor. Que Deus te dê outra oportunidade. Não sei se Ele vai dar. Vamos orar? Jesus tem misericórdia de nós, pois nós nos enxergamos nessa passagem. Nós vemos o quão falho nós somos, e palavras muitas vezes cruéis saem dos nossos lábios em acusação contra o nosso irmão. E nós não percebemos, Pai, que desejando mal, desejando condenação sobre a vida dele, essas condenações estão vindo sobre nós. É o que a Tua palavra nos ensinou nessa noite. Por isso, dá-nos um coração misericordioso. Dai-nos orações onde nós clamamos por misericórdia, por cura, e não por juízo, e não por mal, por maledicência. Jesus, nos ajude. Fixa essa palavra em nosso coração, para todas as vezes, Pai, que nós pensarmos em fazermos um juízo temerário, onde nós não sabemos, onde nós estamos sendo hipócritas. Ó Jesus, nós venhamos a nos colocar no nosso lugar e falando, não vai sair essas palavras do nosso coração, dos nossos lábios. Tem misericórdia, Pai, porque nós precisamos de Ti para poder cumprir com obediência a Tua palavra. Nós somos pecadores, Jesus, mas o Senhor é por nós, eu creio nisso, e nos ajudará a romper cada vez mais e mais. Assim eu creio e assim eu oro por esta igreja no nome santo de Jesus. Dê-nos uma boa semana, Pai, por amor do Teu nome. Guarda e livra os Teus servos. Em nome de Jesus, abre as portas que precisam ser abertas, Pai. Em nome de Jesus, os médicos que precisam, Senhor Deus, para este caso, que talvez aos olhos dos homens sejam impossíveis, Tu és o Deus que pode todas as coisas. Sobre todas as necessidades deste lugar, Jesus, sobre este homem que precisa de um emprego, esta mulher, Jesus, que precisa e deseja ter seu casamento restaurado, essa união, Pai, de pai com filho, de irmão com irmão, essa restauração dessa vida, Senhor Jesus, Tu és o Deus que sopra sobre cada um, em nome de Jesus, por intermédio do Teu Espírito. Eu oro, confiado em Ti, na Tua santa obra, em nome de Jesus. Amém, amém.